Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, porque já está te abençoando. Estar aqui nessa live, estar aqui conosco, ligados em Deus, ligados em Cristo, na presença de Jesus Cristo, saiba que é uma grande bênção. Então, se você acha que isso é uma grande bênção, então compartilha aí, compartilha esse link, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você se importa, com pessoas que às vezes agora estão sofrendo, estão precisando dessa vida, estão precisando desse amor, né? Estão precisando da presença de Deus, de Jesus, e estão precisando da palavra de Deus. Então compartilha aí, curte o link da comunidade, porque cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, você dá mais relevância para o que está acontecendo aqui nos algoritmos do YouTube e das plataformas digitais, e aí as pessoas são alcançadas e são abençoadas. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Bem, nós vamos colocar aí no chat, para você que está no chat também, a referência. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Abra aí. Já abriu? Não? Eu vou dar mais um tempo então, vamos lá. Já abriu? Pega a Bíblia, rapaz. Pega a Bíblia aí, minha irmã. Pega que é importante, amém? Pronto, podemos ir? Lucas capítulo 8, versículo 40. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Repita comigo aí na sua casa: Jesus é poderoso sobre toda doença e sobre toda a morte, amém? Amém? Lucas capítulo 8, versículo 40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então, aqui em Lucas capítulo 8, no versículo 40, no 43, eles começam a relatar, né? Lucas começa a relatar a respeito de uma mulher, mas eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. A Bíblia fala que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Então, ali estava havendo uma festa daquela multidão. Ali as pessoas estavam recebendo o Filho de Deus alegres, e eles esperavam que Jesus fizesse milagres, eles esperavam que Jesus estivesse abençoando a todos eles. E você já foi a um lugar com muita gente, você já foi a um lugar onde está tendo alguém importante passando, muitas vezes você não consegue ter acesso àquela pessoa que é muito importante, e Jesus estava ali fazendo a obra de Deus, Jesus estava ali continuando fazer a obra de Deus que ele estava fazendo na terra, e não existia um propósito específico de abençoar a vida daquela mulher que fala no versículo 43. Não existia, teoricamente não existia, para os homens não existia, para as pessoas que estavam ali na multidão não existia um propósito específico de Jesus para abençoar aquela mulher. Repare que aquela mulher, ela estava no meio da multidão, e Jesus estava sendo ovacionado, as pessoas estavam se alegrando ali, porque Jesus estava passando. E repare que a Bíblia diz, no versículo 44, que então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, então um homem muito importante, abordou Jesus, mas aquela mulher estava no meio da multidão, aquela mulher estava no meio da multidão. E aí eu quero chamar a atenção agora para você, aonde você está. Você talvez esteja se sentindo no meio da multidão, talvez você esteja se sentindo alguém que não tem tanta importância nesta situação que nós estamos vivendo, talvez você esteja se sentindo mais um número,
Talvez você esteja se sentindo sozinho, sozinha, como o pastor falou aqui no início. Ele nunca se sentiu sozinho enquanto ele estava ali naquele quarto de hospital, porque o Espírito Santo de Deus estava ali com ele. E eu quero dizer para você, talvez como aquela mulher no meio da multidão, você esteja se sentindo aí na tua casa, ou talvez você esteja vendo essa live num leito de hospital, ou talvez você esteja tendo que trabalhar, porque você precisa estar no teu trabalho. Então você está falando, mas aonde eu me encaixo nessa situação? E talvez aquela mulher estava ali, ela estava pensando, aonde eu me encaixo? Eu preciso crer, eu estou doente, eu não tenho mais, a minha enfermidade não tem mais jeito para os homens, eu já gastei tudo. Você vai ver que a Bíblia narra isso, e ela estava ali, e o propósito, teoricamente, aparentemente, o propósito de Deus não era abençoar aquela mulher. O propósito, o fim comum ali não era tocar naquela mulher. Então, talvez você esteja imaginando, mas como que eu vou ser abençoado? Como que eu vou ser curado? Como que eu vou ser alcançado? Eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer. Talvez você esteja se sentindo mal, se sentindo deprimido, deprimida aí onde você está. Mas eu quero dizer algo para você: creia, porque o propósito de Deus, Ele transforma a sua vida, e Deus pode fazer algo surpreendente na sua vida nessa noite. Deus pode fazer algo surpreendente na tua família nessa noite. Deus pode, e Ele fará, porque você vai ver que Jesus, Ele abençoou todas aquelas pessoas, mesmo aquela pessoa que naquele momento não existia propósito algum, mas Jesus, você vai ver que Ele a abençoou. E continua dizendo a palavra de Deus assim, porque eu vou continuar lendo aqui do Jairo, né? E chegou o Jairo, no versículo 41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, um homem muito importante, ele veio e prostrou-se, ajoelhou-se diante de Jesus, aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava para morrer. Então, imagine você que está aí, imagine a cena, a multidão toda estava ovacionando Jesus, dizendo: mestre, tu és bendito, tu és mestre, nós queremos a presença do mestre, nós queremos a presença de Jesus aqui, que bom que Jesus está aqui. De repente, chega uma autoridade muito importante, e se ajoelha diante dos pés do mestre Jesus. A multidão parou, a multidão começou a olhar aquela cena, e talvez você nesses dias esteja parando e olhando a TV, talvez esses dias você esteja parando e olhando as pessoas morrendo, as notícias de morte, as notícias de pandemia, as notícias de destruição, e você talvez fique perplexo, perplexa. Talvez você fique pensando: eu não estou entendendo essa situação, meu Deus, como que eu vou sobreviver a isso? Como que eu vou ser inserido nisso? Como que o Senhor pode me abençoar? Eu não tenho nada a ver com essa situação. Talvez você se coloque por fora e fale: Deus, como é que eu posso ser alcançado, alcançada nessa situação? Imagine a multidão, imagine aquela mulher há 12 anos com uma hemorragia, olhando, cada vez ficava mais difícil de ela se encontrar com o mestre, porque além da multidão estar oprimindo ela, chegou alguém muito mais importante do que ela, teoricamente, chegou alguém humanamente muito mais importante do que ela, e se ajoelhou. Imagine você aquela situação, aquela mulher olhando aquela cena e falando: agora mesmo que eu não vou ser alcançado, agora mesmo que o mestre sequer vai olhar para mim, porque aquele homem tão importante, aquele homem importante da sinagoga, está de joelhos. Se ele que é tão importante está de joelhos diante do mestre, está implorando por algo, imagina se alguém vai dar atenção para mim. E talvez você esteja aí na tua casa, talvez você esteja aí no teu local de trabalho, talvez você esteja aí num leito de hospital, falando: Deus, será que o Senhor vai se importar comigo? Será que o Senhor está olhando para mim? E agora mesmo que fica difícil, tantas loucuras acontecendo, tanta coisa acontecendo, mas a Bíblia continua narrando essa história tão linda. E no versículo 43, aliás, no final do 42, diz assim: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, a multidão o apertava, a multidão impedia inclusive que Jesus se movimentasse. E eu imagine você, aquela mulher, olhando a multidão, e ela falando no seu coração: eu não posso deixar de crer. Muitas vezes a falta de fé, ela vem,
porque a luta é muito grande, e quando a luta é muito grande, a gente tende a olhar a tempestade, a gente tende a olhar o tamanho do mar em relação ao nosso barco. Meu Deus, o mar é tão grande, meu Deus, o mar é revolto, e o meu barquinho é tão pequeno. Meu Deus, o mar é tão grande, como que eu vou passar por essa situação? Como que eu vou vencer esta situação? E no versículo 43, a Bíblia narra: e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo, o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então, irmãos, aqui não fala o nome dessa mulher. A Bíblia diz: havia certa mulher. Essa mulher, ela não era nem um personagem importante, ela estava no meio da multidão. Era uma certa mulher no meio da multidão. E eu quero dizer para você, talvez você esteja se sentindo uma certa pessoa no meio dessa pandemia. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita em Deus é apenas certa coisa. Você não tem importância no meio dessa multidão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que está assistindo isso aqui, que está vendo esse vídeo, essa live. Talvez você não veja em live, mas veja depois, não importa. O Senhor está te alcançando a si mesmo. Quero dizer para você que você não é mais um, você não é apenas uma certa pessoa, você é alguém que Deus se importa, você é alguém que Deus se preocupa, e Ele cura e restaura e te dá força. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas você não vai temer, porque o Senhor estará contigo do seu lado. E assim como Ele foi com a vida do pastor Daniel, assim como Ele tem sido com muitos e muitos testemunhos de pessoas que têm sobrevivido e têm sido abençoadas e têm abençoado a outros, o Senhor vai te abençoar, e você não vai se sentir sozinho nem sozinha, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga um amém aí onde você está, em nome de Jesus. E no versículo 44 diz que ela chegou por trás dele. Ela chegou por trás dele e tocou a borda, em algumas versões diz a orla, mas é a borda de seu manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia. E aí eu quero parar nesse versículo e dizer para você: imagine a multidão, imagina toda aquela cena, imagina o que você está passando agora. Imagino que você talvez esteja se sentindo sozinho, sozinha, mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela era uma certa mulher, ela era mais uma mulher, e ela saiu do chão, de se rastejar no chão, de se rastejar entre a multidão. Ela saiu do meio da multidão para se tornar um personagem importante, que hoje nós estamos falando dela. Alguém que tocou no mestre e imediatamente foi curado. Ela saiu do meio da multidão, e eu quero que você creia aí onde você está, que você saia desse seu momento de tristeza em nome de Jesus, desse seu momento de solidão. Creia, porque o Senhor é aquele que está contigo, e Ele fará com que a tua vida deixe de ser uma certa vida e se torne alguém que foi alcançada pela graça de Deus. Amém? A Bíblia diz que ela foi por trás e tocou na orla, na borda, no cantinho. Ela conseguiu, imagina a multidão, você imagina a multidão ali, oprimindo Jesus, jogando Jesus de um lado para o outro, mas ela se esforçando e dizendo: não, mas eu tenho que tocar. Se eu tocar apenas na borda, se eu encostar nele, eu creio que eu vou ser curada. E a Bíblia continua narrando essa história maravilhosa. No versículo 45, Jesus pergunta: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. Todos negaram. Todos disseram: não, imagina, né? Eu não toquei. Mas Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime, né? Está todo mundo tocando em você. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite:
ou nesse dia, ou nessa manhã, talvez você não esteja agora ao vivo, mas esteja numa manhã difícil, ou num dia difícil, vendo essa live, quero dizer para você, pela fé agora, aonde você está, faça uma oração agora, feche os teus olhos aí, se você está precisando dessa virtude, desse poder. Jesus faz milagres ainda hoje, Jesus, Ele cura ainda hoje, Jesus restaura a tua fé hoje, Jesus cura não só fisicamente, mas Ele cura o teu coração para que você possa voltar a crer, Ele cura a tua alma para que você possa mudar os teus sentimentos, que os teus sentimentos não sejam mais de pavor, que os teus sentimentos não sejam mais de tristeza. Mas eu estou passando por no meio de uma tempestade, mas eu estou passando por no meio de uma luta, mas você não sabe o que eu estou passando, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabia, presta atenção, ninguém sabia que aquela mulher tinha tocado em Jesus, mas Ele sabia, os discípulos não sabiam, para eles estava tudo normal como deveria ser. Talvez você esteja pensando, mas será que Deus sabe? Deus sabe de você, Deus se importa com você, Deus se importa com os teus filhos, Deus se importa com os teus familiares, Deus se importa com a tua casa, e Ele cuida de cada detalhe da tua vida, mas você precisa crer. Aquela mulher creu, ela tinha todos os indícios, ela tinha todas as direções apontadas para que ela pudesse deixar de crer, todas as probabilidades, porque ela estava 12 anos tentando, e ela sangrava, e ela estava para morrer de tanto sangrar, e gastou tudo que tinha, e os médicos não davam mais jeito para aquela enfermidade, mas ela falou, eu preciso apenas tocar, aleluia. Eu quero dizer para você, creia, a palavra de Deus não é conversa de homens, a palavra de Deus, Jesus Cristo é real, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, se você crer, assim como essa mulher creu, você vai sair de ser apenas uma certa pessoa e entender que você é importante, e Jesus sabe o que você está passando, porque Jesus sabia o que aquela mulher estava passando, ninguém sabia, Jairo não sabia, porque ele estava com seus próprios problemas, e eu vou falar algo para você agora, que Deus está queimando no meu coração aqui. Muitas vezes, quando a gente só está passando por um problema, a gente olha para o lado e vê muitas pessoas para nos ajudar, não é mesmo? Mas quando o mundo está passando por uma pandemia, quando o mundo está passando por um problema, às vezes aquela pessoa, aquele pastor, aquele missionário, aquela pessoa que às vezes pudesse te ajudar, você olha e aquela pessoa está no hospital, presta atenção nessa palavra. Às vezes você olha e aquela pessoa não pode te ajudar agora, porque todos nós somos de carne e osso, todos nós somos pó, como diz a palavra de Deus. Então às vezes você olha para o lado agora e fala assim, mas aquela pessoa que podia me ajudar também não pode. Imagine aquela mulher olhando e falando assim, mas o Jairo, você acha que o Jairo ia ajudar ela? Não, o Jairo estava preocupado com a própria filha, que estava para morrer. Mas Jesus sabia o que ela estava passando. Quando você olhar para o lado, não se desespere. Quando você olhar e não tiver ninguém, aquelas pessoas que talvez você falava assim, essa pessoa pode me ajudar, e aquela pessoa está passando por uma luta, agarre-se a Jesus, agarre-se à orla do seu manto, porque Ele vai cuidar de você quando ninguém mais puder cuidar. O Senhor está queimando isso no meu coração nessa noite. Ele vai cuidar de você quando ninguém mais puder. Quando aquela pessoa que você liga para pedir uma oração, ou aquela pessoa que você liga para pedir um conselho, ou aquela pessoa que você fala, não, mas essa pessoa é tão importante, creia em Jesus, deposite sua fé em Jesus, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele vai cuidar, mas você precisa crer e descansar nele. E aquela mulher creu, e a Bíblia diz no versículo 48,
Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, glória a Deus, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, aleluia, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Amém? Glória a Deus. Aquela mulher contou. Em outro evangelho diz que ela falou assim: se eu tão somente tocar, ela disse com ela, no interior dela, eu não vou abrir para não tomar tempo, mas ela disse com ela: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E eu quero te encorajar agora a você tocar em Jesus pela fé, a você aí onde você estiver, fazer uma oração e falar: Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. E o Senhor, Ele vai se voltar para você, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão inclinados para o clamor que sai deste lugar. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão inclinados, aliás, os ouvidos do Senhor estão inclinados para o clamor que sai da tua boca, para o clamor que sai do teu coração. Talvez você não tenha força nem para falar, porque você está desesperado, desesperada, chorando. Aquela mulher, ela só tinha força para se arrastar e tocar, mas no coração dela, ela dizia: se tão somente eu tocar na orla, se tão somente eu tocar nele, eu serei curada, eu serei curada. E a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus, e aquela mulher foi curada. Jesus está no controle de tudo, Ele cuida de tudo. A Bíblia diz, só quero ler até o final desse texto, porque para você entender que Jesus não deixou Jairo falando sozinho, Jesus não deixou a multidão sozinha, aleluia, Ele estava ali, e Jesus, no meio daquilo tudo, curou aquela mulher, porque ela creu. E no versículo 49 diz assim: depois que ele disse: filha, a tua fé te curou, aleluia, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Repare que a pessoa disse que ela já estava morta. Talvez as notícias cheguem para você e você pense: já é tarde demais, é tarde demais, eu já estou infectado, é tarde demais, a minha empresa faliu, é tarde demais, eu perdi o meu emprego, é tarde demais, eu vou passar necessidade. Não, em nome de Jesus, não é tarde demais para Deus, nunca é tarde demais para Jesus, porque Jesus, Ele atende no tempo certo. Se você crer, verás a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ele disse para Jairo: não é tarde demais, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E eu digo para você nessa noite: tão somente creia, e toda a sua vida será restaurada e transformada em o nome de Jesus. E no versículo 51 diz assim a palavra de Deus: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Agora era o momento
com Deus e com aqueles que criam. Outra coisa que eu quero dizer para você, eu falo nessa noite porque a live é de noite, mas talvez você esteja vendo durante o dia, não tem problema, na madrugada, bom disso ir para o ar é isso, não tem problema, não importa, releva isso. Jesus chamou aqueles que criam ainda, porque o rumor que estava na multidão era que a menina já estava morta e não tinha mais jeito. Quando você estiver passando por momentos de luta, por momentos de grande luta, a Bíblia nos ensina: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto, fala para Ele aquilo que só você e Ele sabem, fala para Ele aquilo que só você sabe a seu respeito, e Ele vai mostrar para você a respeito da fidelidade dEle, aquilo que só Ele sabe, ninguém mais sabe. Ele vai mostrar a cura e a restauração que você precisa, amém? Enquanto isso, versículo 52, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu falei com o pastor Daniel, quando ele estava no hospital, e ele já estava muito bem. A gente estava falando pela mensagem de vídeo, e eu falei: nossa pastor, o senhor está bem? Ele falou assim: estou com fome. Aí, eu não sei se ele lembra disso, acho que tinha alguém no quarto. Ele falou: ô bem, do jeito que ele fala, dá para você trazer alguma coisa para eu comer? Eu falei: ele está bem, glória a Deus, ele está bem. E isso é muito bom, eu fico muito feliz de dizer isso, é uma benção. E repare que Jesus falou: dá comida para ela. Isso quer dizer o seguinte: está tudo bem, ela já pode até se alimentar, ela está bem, sabe? É interessante isso, porque eu me lembro também de um texto que diz lá em Apocalipse, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, comerei com ele, e ele comigo, amém? Abre a porta para essa palavra, abre a porta para a fé em Jesus, deixa Jesus entrar e transformar. Então, no final do versículo 55 diz assim: então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Versículo 56 diz assim: os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém, queridos? Eu não vou me alongar mais, mas eu quero deixar essa palavra com vocês aqui nesse momento, um momento em que nós estamos passando no mundo todo tanta dificuldade, um momento em que nós estamos passando tanta luta, mas nós temos a palavra de Deus, e nós temos a fé em Jesus, fé que levou aquela mulher a dizer no seu coração: se eu tocar as suas vestes, eu serei curada. E Jesus disse: vá em paz, filha, a tua fé te curou. Eu quero dizer para você: vá em paz, siga em paz, siga firme em paz, continue em paz, a paz que excede todo entendimento. Antes de passar para o outro momento aqui da live, eu quero fazer uma oração, amém? Eu quero fazer uma oração aqui agora, não é a oração ainda dos pedidos, mas talvez você tenha sido tocado por esta palavra, a palavra de Deus, e talvez você esteja falando: meu Deus, eu creio, Senhor. E talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e você esteja se sentindo separado de Jesus. Talvez você esteja se sentindo separada de Jesus. Talvez você esteja sentindo no meio da multidão, alguém no meio da multidão, mas você queira se sentir próxima de Jesus. Então eu quero te chamar a orar comigo. Eu quero conclamar você
Ora comigo nesse momento, amém? Se você puder, onde você está, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Se você não puder, talvez você esteja trabalhando, eleva a tua mente a Deus agora e fala com Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é exemplo de vida, é exemplo de amor, é exemplo de cura, de fé. E o Senhor deixou os exemplos da tua palavra para que nós possamos continuar crendo, para que nós possamos seguir em paz, como o Senhor disse àquela mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Senhor, que o Senhor possa agora fazer com que meu irmão, a minha irmã, meu amigo, minha amiga que está vendo este vídeo, essa pessoa agora, Pai, possa se aproximar mais de Ti, Jesus, possa se aproximar mais da Tua graça, possa se aproximar mais desta fé, uma fé que excede a todo entendimento, que as pessoas às vezes olham para nós crendo e falam: como pode crer? Como pode crer num leito de hospital? Como pode crer num diagnóstico contrário? Como pode crer no meio de uma pandemia, no meio de uma luta? Pode crer, porque essa fé Deus acrescenta ao teu coração neste momento. Ó Deus, abençoe esta pessoa que está orando comigo. Senhor, derrama esta fé, como diz a tua palavra, acrescenta fé, Senhor. Que esta pessoa receba a cura, receba o entendimento para se aproximar mais de Ti nesse momento, Pai. Assim como essa mulher, que nós possamos tocar em Ti, Senhor, dia após dia. E quando as lutas vierem, e quando as tribulações vierem, e quando a escassez vier, e quando as aflições vierem, como diz a tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que a gente possa ter o bom ânimo, que nós possamos ter o bom ânimo de ter essa fé e continuarmos firmes em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.